E aí, pessoal, eu sou o Eduardo Jardim e esse é mais um jogo falado, mais um especial Copa, dessa vez sobre a Suíça, segundo adversário do Brasil, né? Para fechar esse primeiro grupo, que foi o do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a Suíça, o ciclo, formações, enfim. A Suíça, ela, diferente de Camarões, por exemplo, que teve uma mudança de técnico é, por causa, né, do seu presidente, da sua confederação, ela teve uma troca de técnico por causa da vontade do treinador, né? O Vladimir Petkovic, ele recebeu uma proposta do Bordeaux, né, pós a Eurocopa, e acabou indo, né, pro Bordeaux e saiu da seleção. E o Murat Yakin, né, assumiu, treinador de longa carreira na Suíça mesmo, passou por muitos clubes de lá e acabou sendo contratado, sendo chamado para a seleção. Até o momento já fez 15 jogos, né, pela seleção. São 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Tem um amistoso contra a Gana, dia 17 de novembro, antes da Copa, antes da estreia. Né? Estreia contra Camarões dia 24 e pega o Brasil dia 28, né? E depois a Sérvia na última rodada. A Suíça é um time que teve um ciclo, eu acho que pode ser considerado positivo, porque justamente o trabalho do Vladimir Petkovic era muito bom. Classificou para o mata-mata de tudo desde que ele assumiu. Né? Uma geração até que se pensava talvez já tinha passado do seu auge, mas ainda tem jogadores ali em alto nível que são os principais. Né? Com a chegada de alguns novos também, é verdade. Mas enfim, passou pela Nations em 2020, foi terceiro do grupo, né? E o grupo que tinha a Espanha e a Alemanha, né? Na Nations de 2022 também ficou em terceiro, era um grupo já que tinha Espanha e Portugal e República Tcheca, né? Na Nations, né, de 2018, no pós-Copa, foi até a semi, perdeu para Portugal, mas aquela Nations era diferente, que ainda tinham menos equipes, né, até virarem a mesa devido à Alemanha, enfim. A Alemanha que foi rebaixada, né, na Nations de 18, mas acabou que mudou o regulamento e colocaram 4 equipes por grupo. Mas enfim, fez uma Euro também bem boa, interessante. Passou em terceiro no grupo, né, foi até as quartas contra a Espanha, perdeu para a Espanha nos pênaltis, eliminou a França, né, nas oitavas após um 3-3, né, foi decidido depois dos pênaltis. Foi um grande jogo aquele, a Suíça teve uma baita atuação e depois empatou com a Espanha 1-1, né, e perdeu nos pênaltis. Então assim, pegou adversários muito difíceis, né, pedreiras, e até foi mais longe do que imaginava, porque todo mundo pensava que a França ia eliminar, claro. Passou em primeiro, né, nas eliminatórias, foi direto para a Copa. Era o grupo da Itália, terminou invicta com 5 vitórias e 3 empates. Foram 18 pontos, né? Foram 15 gols feitos, só 2 sofridos. Então, assim, inclusive os empates foram 2 foram contra a Itália. E era um grupo fraco também, né? O restante tinha Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. Só a Itália mesmo era o desafio, mas fez o seu papel, inclusive eliminando uma favorita, né? Campeã da Euro. E foi para a Copa direta. No sorteio, né, o próprio técnico, o Yakin, falou que não temia o Brasil, né, que seus comandados conheciam o Brasil por causa da última Copa e a Sérvia também. Só mudou mesmo o Camarões, né, que na última Copa era Costa Rica. Mas, enfim, então realmente tem uma base ali que é parecida, então faz um pouco de sentido assim, essa afirmação dele. Agora a gente vai falar um pouquinho mais do posicionamento, o time base, enfim. Falando de posicionamento, né, e time base, esse normalmente é o time titular da Suíça, nos últimos amistosos, principalmente da Nations, aliás. O Seferovic perdeu a vaga para o Embolo, né, por ele ter uma mobilidade maior, Embolo, e um centroavante ali na frente, os dois pontas de mobilidade e o Sol também aqui, normalmente pelo meio, né? Tem essa liberdade para avançar, né? É, o Shaqiri normalmente também costuma abrir bem o campo, mas ele já trocou em alguns momentos com o Sol para jogar por dentro, né? Em certas partidas também, quando a Suíça principalmente pega times mais fracos, às vezes ele testa também algumas variações no 4-3-3, como foi
com o Chaka e o Freuler mais para frente, e o Vargas e o Shaqiri lá no ataque também. Se eu não me engano, contra a República Tcheca, na segunda partida, foi assim. E na primeira foi até um pouquinho diferente. Foi o Vargas aberto é, de um lado, o Shaqiri saiu do time e entrou o Okafor. Outra variação também é o 4-4-2, às vezes atua assim contra a República Tcheca no primeiro jogo pela Nations, foi uma derrota até. Atuou dessa forma, abrindo o Sou e o Vargas e colocando o Okafor ali na frente com o Embolo para tentar segurar um pouquinho mais, né? No posicionamento da saída de bola, a Suíça tem dois zagueiros rápidos, né, e bons com os pés, que é o Elvedi e o Akanji. O Akanji, principalmente, até recentemente o Guardiola elogiou ele por isso, né? Então, normalmente, ele é o homem dessa primeira bola aqui, que faz a primeira saída. Eu vou mostrar daqui a pouco a imagem contra a Espanha até. Acontece muito isso, do Rodrigues abrir na esquerda, o Elvedi centralizar e o Akanji sair pela direita com a bola. Com isso, o Widmer sobe um pouquinho, né, pelo corredor para dar uma alternativa e o Chaka volta bem perto da zaga aqui para dar essa opção. Então, se a bola passar com sucesso, né, por essa região aqui, a primeira parte, né, principalmente, ou se o Akanji mesmo tentar um passe direto para pegar o adversário desprevenido e conseguir romper, né, esse espaço, o Shaqiri e o Vargas vão ter campo para correr ali, com ainda mais o Embolo também lá na frente se movimentando para tentar ganhar o espaço, né? Também vou mostrar daqui a pouco uma imagem contra a Espanha, né, de como o bloco da Suíça marcou alto. Esse foi no caso da vitória, né, por 2-1. Teve dois jogos. Uma vitória foi a Espanha 1-0 e a outra da Suíça por 2-1. Como a Suíça marcou com um bloco bem alto, mas bem próximo, né? Eles estavam lá em cima, mas o time em si estava bem compacto e até deixava alguns espaços nas costas às vezes, né? Como lado negativo, mas como lado positivo é que pressionava bem o adversário. O Embolo fazia essa parte de correr de um lado para o outro, né? E cada lado que ele ia, o ponta auxiliava ele, encostava para auxiliar ele na marcação, né? Seja o Shaqiri ou o Vargas, né? É, o lado ruim também tem essa questão dos zagueiros subirem, muitas vezes para fazer uma marcação mais agressiva, não deixar. No caso da Espanha, trocou muitos passes mesmo, né? Porque a Espanha tem essa característica, mas então a Suíça não ia sempre tentar morder, né? Tentar ser mais agressivo, deixava algumas vezes rodar bem a bola. Só que em alguns lances, principalmente quando chegava nessa região aqui, já entre os volantes e os zagueiros, o Elvedi, principalmente, mas o Akanji também, que são dois zagueiros rápidos, né? Eles subiam para dar o bote. E às vezes você conseguia tirar a bola, mas quando não, quando entrava um passe de primeiro, o adversário tinha esse corredor todo aqui para entrar, né? Como eu vou mostrar também numa imagem daqui a pouquinho. Aqui é o que eu falei, ó, sobre subir o zagueiro. No momento que o Elvedi sobe para dar o bote, ele abre um espaço aqui atrás nas costas dele. É, tem o Chaka para. Não é o Chaka, aliás, acho que é o Remo Freuler, né? Mas para dar esse bote, mas abre um espaço realmente bastante para o adversário. Olha aqui, ó. Essa aqui é a imagem antes. Quando o passe vai entrar, ele tá subindo aqui, ó, para dar o bote e ele abre aquele espaço depois que o jogador devolve a bola e aqui o Busquets acerta um passe, claro, tudo de primeira, né? Devolve a bola, o Busquets acerta um passe aqui nesse espaço, nesse corredor e poderia gerar muito perigo, né? Só que o Elvedi consegue se recuperar com velocidade, dá um bote bem preciso. Aqui, olha só para mostrar também como o bloco estava alto, foi a tônica do jogo inteiro. É, a Suíça marcar assim, né? A sua formação bem definida, mas bem mais para cima também, para tentar incomodar a Espanha, principalmente na saída de bola. E aqui a saída com três jogadores, né? O Ricardo Rodrigues aberto na esquerda, o Elvedi no meio, aqui o Chaka encostando e o Akanji com a bola, o Sommer abriu para ele, e aqui o Widmer um pouquinho mais na frente para tentar fazer essa saída de bola mais tranquila aí. É um time, nas considerações finais, né? É um time muito bom, muito técnico também, mas eu não sei se eu levo tanta confiança. Acho que com o trabalho do Vladimir Petkovic, a Suíça tinha mais chances. É uma defesa muito forte, tem bons jogadores na defesa, inclusive o seu goleiro é espetacular, o Sommer, que é o principal jogador talvez da equipe.
Mas se lesionou, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo, é dia 19 de outubro. Ele lesionou o tornozelo esquerdo, né? E ainda não foi confirmado se ele ia ficar fora ou não da Copa, mas é uma preocupação, né? Porque o tempo de recuperação é curto, um mês. E realmente é um goleiro espetacular. A zaga é forte, mas às vezes oscila. O próprio Akanji, apesar de ter sido muito elogiado pelo Guardiola recentemente, também foi criticado por atuações um pouco inconstantes ali. Então, eu não sei se eu levaria tanta confiança não. Vai brigar para passar para as oitavas, é claro, mas eu vejo como favorita a Sérvia ainda. Brasil e Sérvia. A Sérvia à frente de Suíça e Camarões para passar no grupo. A expectativa é essa, né? Passar de fase, buscar uma oitava de final. Assim como foi no Mundial. Em 2014 chegou até as oitavas, né? Perdeu para a Argentina. Em 2018 perdeu para a Suécia, né? Nas oitavas também. Foram 2 Copas seguidas chegando nas oitavas. Se esse ano fosse para apostar, eu apostaria na Sérvia na frente, né? Para conseguir essa vaga. Mas, claro, jamais descartando a Suíça. Porém, ainda tem essa também, né? Do Sommer. Se o Sommer realmente ficar fora, já fica mais complicado. O reserva dele é o Gregor Kobel, né? Do Borussia Dortmund, que é um bom goleiro, mas atuou pela seleção só uma vez, né? Na derrota por 4-0 para Portugal pela Nations League. Depois ele foi convocado, mas não chegou a entrar em campo. Então, e claro, o Sommer é muito experiente, já foi o melhor goleiro da Bundesliga, enfim. É uma perda e tanto, né? Pro ataque ali, falta opções. Tem as suas, mas acho um pouco limitado, né? Tem o Seferovic, Embolou, né? O Okafor, mas, né, enfim, é um pouquinho limitado ali na frente. Tem bons jogadores, acho que no meio de campo, né? Com o Sou, o Shaqiri, o Freuler, o Xhaka, enfim, o Vargas. Tem boas alternativas, mas não sei se é o melhor dos poderes de fogo ali, né? Como eu falei, se fosse para apostar, eu apostaria em Brasil e Sérvia passando de fase, mas Suíça e Camarões também tem times ali para incomodar, a Suíça até mais, né? Mas vamos ver, depende também muito da estreia, né? Porque a Suíça estreia contra Camarões e talvez seja ali o jogo que vai decidir o destino dos dois, né? Que eu vejo que é o jogo que eles mais têm chance de vencer, né? Tanto um quanto o outro. Mas é isso, pessoal. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta e já sabe, é nóis.